Espero que todos tenham gostado da aula, aproveitado bastante o conteúdo. Dando continuidade ao projeto Arte, Ciência e Tecnologia através da História da Arte, hoje vamos continuar aí com a Grécia Antiga, desta vez estudando a escultura grega. Aqui então temos a escultura grega do período arcaico, mais antigo, né? Eles começam a esculpir na pedra. Eles começaram em mármore, grandes figuras de homens e depois de mulheres. Elas eram sempre simétricas, em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse tipo de estátua é chamada de kouros, palavra grega que significa homem jovem. Veja bem, aqui do lado direito nós temos um homem, um couro, né? Ele é representado nu, mas sempre nessa posição. Um pé à frente ao outro, que é justamente para dar estabilidade, para que as pernas consigam suportar o peso do tronco e da cabeça e dos braços. Como tudo é pedra, isso aqui pesa muito, né? E a pedra é pouco resistente a essa forma de compressão. Então o artista ele achava, teve esse meio, né, essa tecnologia aqui de como sustentar o peso da figura toda nos dois pés apenas. Já na figura feminina, a gente nota que ela tem um vestido longo, né? Aparece só os pezinhos aqui. É claro que isso aqui tudo é pedra, então você tem um material aqui mais fácil de suportar o peso todo. Aqui a vista em vários pontos de vista, né, de frente. Nota ainda que o desenho da figura é um pouco abstraído, né? O corpo, veja, o tórax, ele lembra um pouco as figuras egípcias, mas a escultura grega é autóctone, ou seja, ela se cria a partir dela própria mesmo, ela se desenvolve a partir dela própria. Aqui visto por trás e aqui na lateral, que dá para a gente ver bem o afastamento entre os pés, né? Para dar o equilíbrio necessário e suportar o peso de toda a estrutura de cima. O fato de ser representado nu é que para os gregos a nudez significava um alto grau de civilidade. Aqui uma coreia, ou coré, como é chamada a estátua feminina desse período, né? Você nota que tem um trabalho muito grande aqui já do tecido, ó, do tecido, né? Esse tecido é o vestido que a gente vê de frente, que vai dar suporte a todo o peso da estátua, né? E por trás o corpo bem delineado, né? O trabalho de cabelo aqui muito bem feito já desde o início dos tempos, século V, VI antes de Cristo. Aqui já o período clássico, que é o século IV, V, né? Que é o período clássico, em que se passou a representar o movimento nas estátuas. Então, olha só, como agora ela tem mais movimento. Esse ombro está mais baixo do que esse, o movimento dos braços, das pernas, tem a contorção aqui do tronco. Olha como fica mais delicada, mais roliça, mais perfeita a forma, né? E aqui a gente nota que aqui tem a estrutura, né, que segura toda a peça. Então, o artista disfarça a estrutura de pedra com esse arranjo de tecido e um vaso. Ela foi encontrada assim, por isso que está faltando a perna, ela deveria ser completa, né? Então, isso aqui é para a gente ver como ela foi encontrada, assim como deveria ter a mão também. Mas, com certeza, esse arranjo lateral aqui é para dar suporte a todo o peso da estátua. Essa é feita em mármore. É uma Afrodite de Cnido. Chama Afrodite porque é uma forma feminina, lembra a deusa Afrodite. E o lugar onde ela foi encontrada é esse Cnido. Ela é datada de 345 a.C. E aqui surge no feminino, então, né? Antes só as figuras masculinas, agora surge no feminino. Aqui é o discóbolo, representa um atleta de uma Olimpíada, né? Nota o suporte aqui atrás também, né? Tem aqui o suporte para a estátua
permanecer de pé. Essa aqui provavelmente já é do século V antes de Cristo e tem essa característica, não representa ninguém especial. Esse rosto, assim como esse corpo, ele é idealizado, ou seja, o artista tem formas matemáticas de conceber essa obra. Nós vamos ver daqui a pouco alguma dessas proporções. Então não é ninguém especial, uma figura idealizada, inventada pelo artista. Aqui é Poseidon, nota o trabalho de leveza aqui, né, do tecido que sai da cintura dele, ou a capa, né, que envolve a cintura e desce, dando suporte a toda a estátua, né? Senão o peso seria demais, ainda mais aqui com vento, chuva, essa estátua não estaria de pé ainda, né? Então ele disfarça, vamos dizer assim, de uma maneira bem interessante, né? Que a gente mal nota que está ali como apoio. Aqui a gente já nota também, ó, o desenho das mãos, né? Criando movimento, né? As pernas também já em ângulo. O suporte está aqui de novo, né? Essa aqui é uma amazona ferida e já é uma cópia romana. O que significa isso? Os gregos no século II, por ali, foram dominados pelos romanos. Os romanos admiravam tanto a obra grega que copiavam essas obras. Muito do que tem nos museus, que é atribuído aos gregos, na verdade foram os romanos que pediram, compraram dos gregos, né, ou de artistas já romanos que aprenderam com os gregos assim que houve a dominação. Aqui é o busto de Artemis, e aqui se diz que é o típico vulto clássico de traços idealizados e expressão impassível. Ou seja, o artista grego ele tinha toda a ideia de proporção. Por exemplo, ó, a cabeça é um oval. Percebe? A cabeça é um oval. Se você dividiu ela no meio, ó, você tem o eixo central, né? Então nós somos simétricos, que tem de um lado e tem do outro. Pega essa parte de cima até essa parte do queixo aqui, divide ao meio, você tem a linha dos olhos. Se você pegar a linha dos olhos até o queixo, dividir ao meio, você tem a linha do nariz. Olha aqui onde estão as orelhas, ó. A orelha está entre os olhos e a linha do nariz. E aqui, da linha do nariz até o queixo, a metade, você tem a linha da boca. Os olhos, aqui ó, o cantinho da narina aqui coincide com o lacrimejante lá em cima, tá vendo? Você sobe uma reta aqui, se encontra lá com o lacrimejante. O cantinho da boca aqui encontra com o centro dos olhos e assim por diante. Então, o artista grego ele tinha domínio de todas essas proporções, assim como a altura do corpo, que é 7 vezes e meio o tamanho da cabeça, 8 vezes o tamanho da cabeça, mais ou menos isso. Então, você pega o tamanho da cabeça e replica. Aqui nós temos uma Vênus. Ela é chamada de Vênus porque é uma figura feminina, né? E tem uma pose bem, digamos, sensual, né? Olha o trabalho de transparência desse tecido. É tudo pedra e parece um tecido transparente. Aqui é a Nike, ou Vitória da Samotrácia. Nike quer dizer vitória em grego. E ela foi encontrada assim, sem braços e sem cabeça, o que deixou ela bastante interessante, já que ela tem asas, né? E ela é muito famosa, essa escultura, porque olha só o trabalho, né, que o artista teve aqui nesse tecido e nessas próprias asas. Então a gente fica imaginando como seria essa obra inteira, né? Aqui uma outra Vênus, essa de Milo, que ela foi encontrada nessa cidade chamada Milo, por isso que ela é chamada Vênus de Milo. Também foi encontrada sem os braços, mas deveria ter no seu início, né? O corpo também é idealizado, mas nota aqui, ó, o S, a forma sinoide, né? Essa forma sinoide depois foi muito utilizada pelos artistas gregos. Essa aqui é datada de 130 a 100 a.C. Então quer dizer que já estava ali os romanos dominando a Grécia. Pode ter sido feita por encomenda aí dos romanos aos artistas gregos. Aqui, já passando para o terceiro período, que é o helenístico, temos uma escultura que usa uma composição com mais de um elemento.
E olha aqui o triângulo, ó, você pega na cabeça deles, né? O triângulo vai estar muito presente nessas estruturas. Aqui o desafio já é, né? Os romanos já estão dominando, então o desafio é você criar uma obra cada vez mais espetacular, né? E essas composições com mais de um elemento. E aqui também diz o seguinte, olha, é o padrão mais elevado até hoje, né? Que o ser humano conseguiu em termos de reproduzir o corpo humano com precisão, com exatidão. Isso é chamado de antropomorfismo. Antropos quer dizer homem, morfismo quer dizer forma. Então, forma humana. Escultura que tem formas humanas. Antropomorfismo. Aqui do período helenístico, aquela obra, ela dá início a isso, né? Então você tem aqui uma maior dramaticidade também na cena. Eles começam a buscar essa dramaticidade na cena, ela conta uma história, né? Ela representa alguma coisa, já não é mais. Ela tem expressão, tá vendo? O olhar dela, o rosto, não é mais aquela expressão impassível que a gente viu antes no busto, né? Então aqui eles já estão sob o domínio dos romanos e o naturalismo, ou seja, as figuras são como elas são, né? Então vai crescer nesse naturalismo, um ponto depois já nos romanos representar o rosto da pessoa na estátua, né? Aqui o grande desafio então era a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que pudessem ser observados. Maior dramaticidade também. Né? Aqui Alexandre, retrato de Alexandre o Grande, como Hélio, né, que é o deus Sol. Aqui século III, século II a.C., durante a dominação de Alexandre, que era macedônio, e conquistou a Grécia. Depois os romanos vão conquistar a Grécia desse macedônio. Né? A história do Alexandre é muito legal, ele conquista muita coisa, né? Tem vídeo, filme sobre isso aí, sobre a vida dele. Admirava muito a cultura grega que, quando dominou a Grécia, preservou a cultura grega. Então aqui alguns mestres, né, da escultura clássica grega. O Praxiteles, que é celebrado pela graça de suas esculturas, nessa pose em S, sinoide, né? Olha aqui o corpo do cara com S, né? Sempre tem o S como se o corpo estivesse fazendo um S. Ele foi o primeiro a esculpir o nu feminino. Aqui o Lisipo, que procurava representar os homens tal como se veem e não como eles são. Dá para entender a diferença aqui, ó? Às vezes a gente se vê melhor do que a gente é, ou às vezes pior também, né? Ele introduziu a proporção ideal do corpo humano, com a medida de 8 vezes o tamanho da cabeça. Então, aqui é o tamanho da cabeça aqui, o corpo teria 8 vezes. Fica aí entre 8 vezes, 7 vezes e meia, né? Aqui o Miron, autor do Discobo, que é um lançador de disco, né? Um atleta, aqui um soldado, mas ele é famoso justamente por conta dessa escultura aqui, que é o Discóbolo. Aqui o Fídias, que ficou famoso principalmente porque é autor de Zeus Olímpico e Ateneia. Fez bastante decoração de baixo relevo. Baixo relevo é uma escultura que não tem o outro lado, né? O outro lado é a parede, só tem a frente. E está muito nas paredes, né? Aqui, por exemplo, no templo aqui tem a parede, mas aqui tem as esculturinhas que saltam, né? Então elas são relevos. Aqui tem aquele desafio deles, né, de construir uma obra com vários elementos, várias esculturas, e que ela mantivesse o movimento, a harmonia, a beleza, o interesse, sendo vista de qualquer ângulo. Aqui nós temos a proporção, né, que o Policleto, que é um dos que criou também um padrão de beleza e equilíbrio, por meio do tamanho das estátuas. Aqui 7 vezes e meia o tamanho da cabeça. Então, olha aqui o tamanho da cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e meia. Segundo ele, esse é o tamanho ideal de um homem, né?
Até hoje são utilizados esses estudos, né? Assim como aquele que eu mostrei antes, das relações dos membros, né? Olha onde a mão toca, aqui no meio da coxa, né? O cotovelo está aqui um pouco acima da cintura do umbigo. O umbigo é o centro do corpo humano, então tem daqui para cima, a mesma que tem daqui para baixo. A medida da perna, do braço, em relação à perna, tudo isso foi decifrado pelos gregos. É basicamente isso que eu tinha para mostrar sobre a escultura grega. É uma escultura que atingiu a perfeição, porque eles representavam os seres humanos melhor do que a gente encontra na natureza, pois eles corrigiam matematicamente, né, através dessas regras, né, as diferenças que a gente tem. Né? Tem gente que é mais pernudo, gente que é mais troncudo, né, pescoçudo, eles não. Tinha um padrão. Como que eles fizeram isso? Provavelmente pegaram lá os melhores atletas, mediram, né? E também a questão da proporção. Eles fizeram isso com a música, a proporção. Essa proporção humana também está nos templos, que nós vamos ver depois, no teatro, tem tudo. A medida é o homem. Fiquem bem, se cuidem. Um abraço do professor Will e até a próxima aula.